Seria muito mais fácil gravar a crítica de Superman se eu tivesse odiado o filme ou se eu tivesse amado o filme, mas o filme simplesmente não conseguiu cativar um sentimento tão forte quanto o ódio ou quanto o amor no meu coração. É um filme que conta uma aventura divertida, uma jornada com diversos heróis, diversos personagens, muitas interações divertidas entre esses personagens secundários, mas o que acontece, galera, é que o James Gunn tinha uma tarefa muito ingrata, muito difícil, quase impossível, que era fazer um bom filme do Superman após a era Henry Cavill. Embora já não exista mais o antigo universo cinematográfico da DC, sem dúvidas, galera, a gente ficou com uma visão muito errada do Superman por causa do Zack Snyder, por causa do Superman do Henry Cavill, por causa do Homem de Aço, Batman vs Superman. Aquele Superman que a gente conhecia, galera, nunca foi o Superman. Esse Superman do James Gunn, sim, age como Superman, fala como Superman, tem postura de Superman, de escoteiro bondoso, de salvador da pátria, salva os animais, salva as pessoas em apuros. Tá, mas então se eu não odiei o filme e nem amei o filme, afinal de contas, o que eu achei do novo Superman de James Gunn? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Mago Morgado. Olha, galera, no geral, no final das contas, a minha experiência foi, sim, positiva. Principalmente no começo do filme e no final do filme. Mas é inegável que entre o começo e o final existe um meio muito cheio de informação com uma barriga bem redonda. É sério, galera, acontece muita coisa nesse filme, é muita informação, é muita trama secundária. Parece até um jogo de videogame, sabe? Tem a missão principal e tem as missões secundárias que a gente tem que completar ali pra farmar XP, pra ganhar aquela skin, pra ganhar aquela arma, aquela espada. E o James Gunn, ele sabe fazer isso de pegar um personagem que a gente ou não conhece ou não tá muito acostumado a ver no cinema, e ele deixa esse personagem muito relevante na trama, ou como alívio cômico, ou com cenas de ações super elaboradas. O que o James Gunn faz aqui nesse filme do Superman, com o Terrific, com o Senhor Incrível, é excepcional, galera. Me arrisco a dizer que a cena de ação mais elaborada, mais engenhosa, mais divertida do filme é a do Mr. Terrific e não do Superman. E a sessão que eu tava, galera, embora não tivesse muito lotada, tinha pouca gente, mas tinha pessoas mais idosas, tinham crianças. E quando o filme acabou, galera, todo mundo na sessão aplaudiu, todo mundo bateu palma, todo mundo gostou, tava todo mundo com um sorriso no rosto, com cara de criança boba. Já faziam anos que eu não via um filme ser aplaudido desse jeito. Eu fiquei muito feliz de ver aquela cena de todo mundo aplaudindo o novo Superman, todo mundo comovido ali, porque a gente precisava do retorno desse herói da forma correta. Todo mundo comovido, aplaudindo, com um sorriso no rosto, porque o nosso herói retornou. O Superman que a gente conhece e ama retornou graças ao James Gunn. O filme não tem vergonha de ser cafona, de ser brega, de ser quadrinhos, de ser Era de Prata. O filme não tem vergonha de usar uniforme colorido. O filme não tem vergonha de botar o cabelo tigela na cabeça do Guy Gardner, de botar um azul super colorido, um vermelho super destacado no uniforme do Superman, ou então de fazer o metamorfo exatamente como é nos quadrinhos, todo colorido, tem parte roxa, tem parte verde. Tem lá o filho do metamorfo, que é uma criatura super caricata, é um bebê com a cabeça grandona, todo verde. Então, esteticamente falando, o filme é muito criativo, é muito bonito, é muito divertido de se assistir. As cenas de ação são bem construídas, embora não tenha aquela violência gráfica que a gente está habituado por causa do Zack Snyder a assistir. Eu, particularmente, fiquei mal acostumado por causa do Zack Snyder e, pra mim, Superman tinha que ser aquele cara que enfia porrada em todo mundo. Mas esse não é o Superman. Pra quem já leu os quadrinhos, assistiu as animações, ou viu os filmes antigos lá com Christopher Reeve, sabe muito bem que o nosso Superman vai tentar fazer tudo antes de partir para agressividade ou para violência. Vai tentar conversar, vai lá tentar usar o jutsu do discurso motivacional, ele tenta de tudo antes de bater no vilão. E aqui nesse filme, galera, o Superman, ele tá assim mesmo. Ele vai tentar conversar, ele vai tentar acalmar o vilão antes de partir para agressividade. E o Lex Luthor, um baita vilão, diga-se de passagem, se aproveita muito bem dessa fraqueza do Superman. Ele é tão bonzinho, ele é tão humano, que ele acaba passando de bom para frágil na cabeça, na mentalidade perversa do Lex Luthor. Muita gente reclamando, né, que esse Superman apanha muito. Realmente, ele apanha bastante, galera. Mas o Superman é assim mesmo, porque ele não sente dor, né? São coisas específicas que causam dor física no Superman. E porrada não é uma dessas coisas. Tem que ser magia, tem que ser o sol vermelho, mas porrada em si
não vai causar dano ao Superman. Por isso que ele apanha o filme todo, ele não tá lá sofrendo tanto assim. Ele tá ali aguentando, porque se ele soltar a força toda dele, ele vai destruir o planeta. Ou pelo menos destruir a cidade, que foi o que o Superman do Henry Cavill fez lá em Homem de Aço. Um ponto muito positivo de Superman é que o filme já começa estabelecendo um universo em que existem meta-humanos desde muito tempo, super-heróis habitam a Terra há muito tempo, existem seres superpoderosos, existem tecnologias muito evoluídas, tecnologias muito à frente do nosso tempo. Então é um mundo surrealista, é um mundo em que tudo é possível. O Lex Luthor, por exemplo, tem acesso à dimensão de bolso. Esse é o tipo de coisa que a gente vê em Rick and Morty, sabe? E aqui o James Gunn traz esse tipo de tecnologia bizarra. Uma loucura. É o tipo de tecnologia que a gente não pode parar para tentar entender. Porque não faz sentido, não tem lógica. É quase magia, mas é só a tecnologia do mundo dos super-heróis. É assim nos quadrinhos, nas animações, e sem vergonha nenhuma James Gunn agora vai fazer ser assim no live action. Mas Mago, e a computação gráfica? A computação gráfica no Superman tá bem feita? James Gunn acertou no CGI? É, galera, a CGI desse filme tá agradável. É uma computação gráfica que tá acima da média do que eu tenho visto nos últimos tempos nos filmes de super-herói, tá? Eu acredito que como o tom do filme é mais animado, colorido, vivo, cartunesco, o CGI acabou casando muito bem, porque é uma computação gráfica que não se preocupa em ser ultra realista. É uma computação gráfica estilizada, que casou muito bem com a proposta, com a premissa do James Gunn. Então o filme é colorido, é vivo, tem cenas impactantes de ação, tem cenas memoráveis de ação, tem uma computação gráfica bem executada, não tem lacração, tá galera? Superman não é woke, teve muita gente que achou o filme bobo, mas eu vou te falar, eu achei o filme menos bobo do que eu pensava que ele seria. Vindo do James Gunn, um cara que adora piadinha, eu achei que o filme ia ter um tom mais bobo. Mas eu não achei ele tão bobo assim não. Eu só não achei que as piadas funcionam muito bem. Eu só não achei o filme muito engraçado. Mas eu também não acho que o filme perde muito tempo tentando ser engraçado, entende? Tem violência no filme, Mago? Olha, tem violência na medida certa. O filme, ele não deixa de ser pra criança, mas é o tipo de filme que um adulto vai assistir, vai se divertir. Tem porrada, tem briga, tem luta, tem cena de ação, tem até morte. Só que assim, não é com aquela violência gráfica que a gente estava acostumado. Não vai ter sangue, não vai ter aquele olhar envermelhado diabólico do Superman que dá até medo. Não é esse tipo de violência, mas tem uma violência mais criativa que mostra o Superman usando os poderes de um jeito mais dinâmico, de um jeito mais criativo, coisa que a gente nunca tinha visto nas telas do cinema antes. O Krypto, galera, o Supercão, é uma das melhores coisas desse filme, de longe, de longe. Cada risada que minha namorada dava, ou que as outras pessoas que estavam na sala de cinema davam, era por causa do Krypto. Com certeza é o que chamou a atenção de pessoas que foram no cinema sem gostar muito ou sem conhecer muito o universo do Superman. Ele hipnotiza o público. Krypto é um dos pontos mais positivos de Superman. Preciso destacar também, galera, o Lanterna Verde do Guy Gardner. Gente, eu não sabia que eu precisava tanto desse Lanterna Verde em live action. E o Nathan Fillion casou muito bem como esse cara escroto, como esse cara babaca, arrogante, prepotente. Parece até que esse personagem saiu da página de um quadrinho e foi parar lá naquele filme. Tá muito bom. O cabelo de cuia, aquele cabelo ridículo, tá muito bom. O uso dos poderes do Lanterna Verde tá muito criativo e tá muito bonito visualmente falando. O poder verde saindo do anel e o jeito que ele usa os poderes tá muito bacana. Ele faz taco de beisebol gigante, ele faz uma luva para prender lá as garras do caju gigante, para ele ficar imobilizado. É um uso muito criativo, muito engraçado e divertido dos poderes do Lanterna Verde. Esse Guy Gardner tá muito bom. Um outro ponto positivo, um outro personagem que eu simplesmente adorei aqui nesse filme é o Metamorfo. Galera, o que foi isso? Que Metamorfo é esse? Eu achei a maquiagem muito boa, a caracterização do Metamorfo muito bom, o uso dos poderes muito criativo, muito bem pensado. Vocês têm noção que tem uma cena aqui, o Metamorfo tem a função de produzir com as próprias mãos um sol do zero, usando todos os elementos químicos para fazer um sol
pra trazer os poderes do Superman de volta. Galera, isso é quadrinhos até o talo, isso é quadrinhos na essência, isso é DC Comics. Obrigado, James Gunn, muito obrigado. Ainda falando sobre os pontos positivos, eu tenho que falar do Terrific. Que personagem incrível, desculpa o trocadilho. Gente, é sério, muito obrigado, James Gunn, por trazer esse personagem. Eu não sabia que eu precisava ver esse personagem até o momento em que eu vi esse personagem interagindo com o Superman, com o Lanterna Verde. Galera, isso aqui tá incrível. Vem, filme da Liga da Justiça, vem. Eu tô muito otimista porque eu sei que a DC tá em boas mãos. Eu acredito que esse é o momento da DC brilhar porque ela tá na mão do James Gunn e esse cara tem faro. Ele sente o cheiro do dinheiro. E esse Lex Luthor, hein? Nicholas Hoult como Lex Luthor tá ameaçador, tá impactante, tá grotesco, tá nojento. É um personagem que a gente tem ódio da cara dele, das falas dele, das caras e bocas que ele faz. Ele me passou nojo. Eu fiquei com nojo do ator por causa do personagem. Parabéns, Nicholas Hoult, muito bom. Esse é o melhor Lex Luthor que eu já vi em um longa-metragem do Superman, sem nenhuma dúvida. Fácil. Não é à toa que o salário do Nicholas Hoult foi mais alto que o do próprio Superman, né? O Lex Luthor ganhou mais do que o Superman pra estar ali. Não posso deixar de falar também do par romântico do Clark Kent. Ela é uma jornalista durona, ela não é tão ingênua quanto o Clark Kent, não é tão bobona como o Clark Kent. Na verdade, essa Lois Lane dá muito esporro no Clark Kent, porque ele só faz merda o filme todo, então ela bota moral várias vezes no nosso azulão. Olha, rasguei elogios aqui pro filme até agora, né? Mas vamos pros pontos negativos. Clark Kent aparece muito pouco, na verdade eu acho que é uma ou duas cenas como civil, e o resto é só de uniforme, é só voando pra lá e pra cá, é só caindo na porrada, salvando o dia. Então, o Clark aparece pouco na trama, poderia ter mais Clark Kent. Mas tudo bem, tem bastante Superman pra quem gosta. Toda aquela galera do Planeta Diário ficou sobrando um pouco na trama, na minha opinião. Inclusive aquela sequência próxima ao final do filme em que essa galerinha aqui do jornal tá dentro da nave do Senhor Incrível voando lá, aquela parte da trama é simplesmente sofrível. Daria pra cortar facilmente aquilo do filme, se não tivesse aquele maldito plot twist, que é um outro ponto negativo, aquele plot twist do Jimmy Olsen, CEO do sexo. Galera, quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Foi uma solução furada de roteiro que eles tiraram do cu pra fazer sentido no final do filme. Eu não comprei essa ideia. Mas é aquilo, né, galera? O filme tá cheio de ponto positivo, cheio de cena linda. Você acha mesmo que eu vou me importar com isso? A gente acabou de ter aí Thunderbolts, um filme super nota 7, que a galera rasgou elogios e tá todo mundo criticando o Superman. Quem falar que Thunderbolts é um filme melhor do que Superman se interna, você não é normal, você não tá bem da cabeça, porque não é possível, parceiro. Vocês ficam elogiando o Thunderbolt e vai falar mal de Superman? Então essa plot twist do Jimmy Olsen, que se envolveu com a namorada do Lex Luthor, Lex Luthor é corno, Lex corno, careca e chifrudo. Um outro ponto negativo são os pais terráqueos do Clark Kent. Eles ficaram sobrando na trama o filme todo, galera. Eles mal aparecem, eles são atores muito velhos, não se parecem muito com as outras adaptações da Martha e do Jonathan Kent. Na verdade, eles estão mais velhos, estão mais próximos de vovós e vovôs do que de papais e mamães, mas tudo bem. Foi a escolha do James Gunn e não deixa de ser um Jonathan Kent fofo. Um pai amável, carinhoso, que abraça o filho, que fala que ama o filho. Mas ele ficou meloso até demais, ficou um pouco pastel, sabe? Um bananão. O ator teve que forçar um pouco a barra porque o roteiro queria um Jonathan Kent mais forçado pro lado emotivo. E a Martha Kent mais forçada pro lado fria. Ela até zoa o marido várias vezes. Para de chorar, se a manteiga é derretida. Um outro ponto negativo, além dos pais terráqueos do Clark Kent, na minha opinião, são os pais kryptonianos do Clark Kent. Ou melhor, são os pais kryptonianos do Kal-El. Eu não gostei do fato do James Gunn ter modificado a lore do personagem. A gente cresceu lendo e assistindo um Superman que vem à Terra com a missão de ser o nosso salvador, o nosso protetor.
né? Uma missão quase messiânica, uma missão quase bíblica. Já aqui no filme do James Gunn, esse maluco alterou toda a lore do personagem. Os pais kryptonianos enviam o Kal-El pra Terra para ser o nosso governante, para ser o nosso general, para liderar a gente e manter a espécie kryptoniana viva pelas próximas gerações. Nem que para isso o Superman tenha que ter relações sexuais com a minha, com a sua, com a esposa dele, com a esposa de todo mundo. Sério, galera, o pai do Superman enviou o Superman pra Terra para ele comer nossas esposas. Esse Superman é um fudido mesmo. E o que eu posso dizer é o seguinte, a pessoa que não gostou desse filme, ela esperava muito do James Gunn, ela esperava muito desse novo Superman. E galera, expectativa, ela nunca vai ser próxima da realidade. A gente tem que controlar a nossa mente, a gente tem que controlar a nossa cabecinha. A gente não pode ficar especulando muito, a gente não pode ficar viajando muito na maionese, porque no final das contas, galera, é só um filme, é só cinema. O Superman não tem que tapar um buraco na minha alma, no meu coração. O Superman não tem que preencher um vazio existencial que tá dentro de mim. O Superman só tem que ser um bom filme de super-herói. E olha, James Gunn, parabéns. Superman é um ótimo filme de super-herói. Perfeito? Não. Mas ele chega próximo da perfeição. Foram apenas alguns detalhes e algumas inconsistências na narrativa que impediram esse filme de ser um nota 10. Mas o Mago Morgado deixa aqui uma humilde nota 8.5 para o nosso novo Superman de James Gunn e David Corenswet. E aí, você concorda com a minha nota 8.5? E essa foi a minha análise crítica sem spoiler e com spoiler. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. A gente se vê por aí, até a próxima e fui!